Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente no Enem, que é um assunto da área de Físico-Química, que são as reações de oxirredução. Então, as reações de oxirredução, como o próprio nome já diz, ela ocorre em duas etapas, uma etapa de oxidação e uma etapa de redução, sendo que essas etapas ocorrem de maneira simultânea e no Enem, geralmente, essas questões caem na forma de problemas do nosso cotidiano, como quase todas as questões, né, desse novo Enem. E vamos ver um pouquinho de algumas questões mais típicas que aconteceram nos últimos anos. Então, eu separei aqui algumas questões. A primeira que eu peguei aqui foi do Enem de 2009, né, onde ela diz o seguinte: vamos fazer a leitura do enunciado. Muito importante ler o enunciado, porque nele é a partir dele que a gente tem as primeiras ideias de como saber resolver esse problema. Então, aqui diz o seguinte, ó: pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo. Eles estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares, etc. As semi-reações descritas a seguir mostram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Então aqui a gente tem duas semi-reações que mostram o que acontece em uma pilha de óxido de prata, né? O Ag2O. E aí pergunta-se, pode-se afirmar que esta pilha é uma pilha ácida? Então vamos analisar questão por questão, né? Então, essa pilha é uma pilha ácida? Não, essa questão está errada. Ela é uma pilha básica. Por que é uma pilha básica? Porque ela trabalha com íon hidroxila, né? Então, lembre-se, reações que trabalham com OH- são reações básicas. Reações ácidas trabalham com o quê? H+. Então, aqui não há formação nem liberação de nenhum ácido. Então, essa daqui não é uma pilha ácida, é uma pilha básica, né? Justamente porque há a presença do OH- na reação. Apresenta o zinco como agente oxidante. Quem é o agente oxidante? O que é agente oxidante? Toda reação de oxirredução vai ter um agente oxidante e um agente redutor, né? O agente oxidante é aquele conhecido por possuir uma carga negativa, ou seja, ele é rico em elétrons, né? E o agente redutor ele é pobre em elétrons, né? E por isso possui carga positiva. Então não confundir isso aí, tá? Carga positiva indica que ele é rico em prótons, ou seja, pobre em elétrons. Então, carga positiva indica que o composto possui poucos elétrons, né? E carga negativa indica que o composto possui muitos elétrons, rico em elétrons, né? Então vamos lá. Aqui está dizendo que o zinco é um agente oxidante, né? Aliás, vamos resolver primeiro essa letra B. Ó. Apresenta o óxido de prata como ânodo. O que é o ânodo, né? O ânodo seria aquele que possui carga negativa. Por que eu apresentei logo essa questão? Porque aqui a gente já pode analisar os dois itens de uma vez só, né? Aqui está dizendo que o óxido de prata atua como ânodo, ou seja, tem carga negativa, né? E aqui diz que o zinco atua como agente oxidante, né? Ou seja, tem carga positiva. Então vamos analisar, né? Para a gente analisar, a gente não pode considerar essas semi-reações aqui, certo? Não tem como considerar essas semi-reações aqui, porque a gente primeiro tem que ter uma equação global. Como é que a gente faz isso, né? Se as equações já estão dadas aqui, então é muito fácil. Deixa eu só apagar essa parte aqui, que aí a gente fica com mais espaço. Como a gente já tem as semi-reações montadas, não precisamos nos preocupar em ter que montar elas. Então, basicamente, o que eu vou fazer é colocar um traço aqui e sair cortando, né? Então, ó, eu tenho um OH- aqui, eu tenho um OH- aqui, isso aqui já morreu. A água aqui já matou com essa água aqui, também vai-se embora. Né? Então, quem que sobra? Do lado dos meus reagentes sobra o Ag2O, sobra o zinco metálico, né?
reação em equilíbrio, o óxido de zinco e a prata, nesse caso aqui prata metálica. Então é a partir dessa reação que eu vou me basear. Só tem um probleminha aqui, né? A prata ela não está balanceada. Eu tenho que balancear a prata aqui, ó, colocando um coeficiente 2 aqui para a reação ficar balanceada. Então, como vocês estão vendo aqui, essa aqui é a reação que a gente vai trabalhar. Então, é a partir dessa reação que eu tenho que buscar minhas respostas. Então, vamos ver se a prata funciona como um ânodo, né? Então, o óxido de prata aqui, o meu Ag2O, qual é o NOx dele? Lembre-se que o NOx do oxigênio geralmente é menos 2. Então, como aqui ele não tem nenhuma carga, significa que ele vai estar com NOx igual a zero. Que número eu somo com menos 2 para dar zero? Mais 2, não é isso? Então, se eu tenho mais 2 e eu tenho duas pratas, significa que cada prata aqui vai ter mais 1. Então, o NOx da prata aqui é mais 1. Se ela é mais 1, ela atua como cátion e não como ânodo. Então, essa resposta aqui, esse item B, está errado. Ela não tem carga negativa, e sim positiva aqui, de mais 1, mais 2 no total, porque são duas pratas. Aqui está dizendo que o zinco funciona como agente oxidante, ou seja, ele tem carga positiva. Vamos ver? Então, aqui ó, eu tenho o zinco desse lado, e desse lado aqui eu tenho o óxido de zinco. Eu esqueci de colocar o O aqui, mas tudo bem. Então, vamos ver aqui. O zinco ele deveria ter carga positiva aqui, né? Então, se ele aqui é zinco zero, né, ele não tem carga nenhuma, né? Porque ele está com o NOx zero, ele é zinco metálico. Aqui, vejam que, qual é o NOx do zinco aqui? Seguindo o mesmo critério aqui do Ag2O, se aqui eu tenho menos 2 do oxigênio, eu vou ter mais 2 do zinco. Então, o óxido de zinco, ele funciona como agente oxidante, mas o zinco não, porque ele está reduzindo de 0 para mais 2. Então, ele funciona como agente redutor. Ele está saindo do NOx 0 para o NOx mais 2. Lembre-se que positivo indica perda de elétrons, ou seja, ele está reduzindo. Tá? Então, esse item C está errado. Ele não funciona como agente oxidante, mas sim redutor. Tem como reação da célula a seguinte equação, a seguinte reação, né? Zinco sólido mais Ag2O sólido é igual, formando óxido de zinco e 2Ag sólido, né? Prata metálica. Vejam que é exatamente a reação que a gente fez aqui. Essa seria a nossa alternativa correta, né? Apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo do Ag2O para o zinco? Não. Por quê? Se a prata aqui está deficiente em elétrons, ela não pode levar um fluxo de elétrons para um que também está deficiente. Veja que aqui ela está com deficiência em elétron, carga positiva, e aqui o óxido de zinco também está. Então não tem como ela transportar desse para esse, né? O que acontece, na verdade, é saírem elétrons do zinco para o óxido de zinco, né? E aqui a prata ganhar elétrons, né, que vem aqui do Ag2. Então veja que essa letra E também está errada. Não tem condições de sair elétrons de um átomo, de uma molécula já deficiente em elétrons, para outra ainda deficiente em elétrons. Então aqui, como a gente viu, a resposta correta é a letra D. Essa é a equação global, né? Para vocês fazerem isso, basta vocês pegarem e somarem aqui as semi-reações, como eu já mostrei, e saírem fazendo os cortes, e aí já dá para comprovar que a letra D é a correta. Próxima questão, questão 2. As baterias de níquel-cádmio, muito utilizadas no nosso cotidiano, não devem ser descartadas em lixos comuns, uma vez que uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e emitida para o meio ambiente, quando as pilhas gastas são incineradas como componente do lixo. Lembre-se aí que o cádmio é um metal tóxico para o organismo, para o ser humano, então não pode ser descartado na natureza. Com o objetivo de evitar a emissão de cádmio para a atmosfera durante a combustão, é indicado que seja feita a reciclagem dos materiais dessa bateria. Então, uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação ácida. O que é esse processo, né? Aí a gente vai pegar um hidróxido metálico, hidróxidos metálicos, como por exemplo o hidróxido de cádmio, o hidróxido de níquel, o hidróxido de cobalto,
presentes na bateria, vamos reagi-los com uma mistura ácida e aí eles vão ser solubilizados e neutralizados, né? Em função da baixa seletividade, após a digestão ácida é realizada uma etapa de extração dos metais com solventes orgânicos. Então aqui a gente tem a equação que representa essa extração, onde M2+ é os metais, né, que são extraídos, os metais de cádmio, níquel e cobalto, que são tóxicos, e aqui esse HR representa o composto orgânico que a gente está utilizando para fazer essa reação. E vai resultar num organometálico, né? Um metal ligado a um grupo R, e liberar hidrogênio, que não é tão perigoso quanto liberar esses metais. Aqui a gente tem um gráfico que mostra isso, né? Como é o resultado dessa extração, utilizando solventes orgânicos. Aqui a gente tem mostrando dois solventes, um X e um Y. E aqui é a extração dos metais, né? O cádmio é a bolinha, o cobalto o quadradinho e o triângulo representa o níquel. A questão pergunta o seguinte: a reação descrita no texto mostra o processo de extração de metais por meio de reação com moléculas orgânicas, X e Y. Considerando as estruturas X e Y e o processo de separação descrito, pode-se afirmar que, vamos lá, as moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos, uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H+ pelo cátion do metal. Sim, os extratores eles são catiônicos. Essa afirmação é a correta, né, logo de cara. Porque a gente precisa de extratores que consigam retirar o cádmio 2+, o níquel 2+, e o cobalto 2+, dos componentes da pilha. Lembra-se da regrinha química semelhante dissolve semelhante. Então, também preciso de algo catiônico para dissolver esses íons metálicos. Então, se eu tenho um cádmio 2+, um níquel 2+, e um cobalto 2+, o extrator tem que ser catiônico. Se o extrator tem que ser catiônico, obviamente que a gente descarta aqui os que dizem que os extratores são aniônicos, que são as letras B e D. Ficaríamos só com A, C e E. A C, vamos ver porque ela não está correta. As moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos, beleza? Uma vez que a parte polar da molécula troca o íon PO2 2- pelo cátion do metal. Não há essa troca, né? Não tem como trocar isso aqui pelo cátion do metal, né? Uma vez que isso aqui é uma parte aniônica. Então não faz sentido isso aqui. E a letra E diz que as moléculas X e Y fazem ligações com íons metálicos, resultando em compostos com caráter apolar, o que justifica a eficácia da extração. Não. Se o caráter fosse apolar, a gente não teria aquele gráfico mostrando que é mais ou menos nesse formato aqui, né? Mostrando que a extração foi bastante eficaz, totalmente eficaz, formando no final um organometálico, né? Um metal ligado a um grupo R aí qualquer, né? Que ninguém sabe, um grupo alquila. E esses compostos eles têm uma parte polar e uma parte apolar, porém o que predomina aqui é o caráter polar. Certo? Tirando esse A aqui estaria correto, mas como tem aqui apolar, não. Resposta correta para esse problema, letra A. E agora, para finalizar, temos uma outra questão aí envolvendo reações de óxido-redução, né? Vocês podem chamar oxirredução, óxido-redução, ou de oxidação e redução, é a mesma coisa. O boato de que os lacres de latinhas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata dificulta a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então aqui a gente tem algumas semi-reações e o potencial padrão de redução do lítio, do potássio, do magnésio, do alumínio, do zinco e do cobre. E aqui tem falando o seguinte, ó, com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na decomposição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento de sua reciclagem. Então, a gente precisa de um metal que proteja o alumínio da oxidação, ou seja, esse metal ele precisa ter o potencial de redução menor do que o do alumínio, porque se ele não tiver menor do que o alumínio, ele não vai proteger da oxidação, ele vai reduzir, né?
Então, que metais possuem potencial padrão de redução menor que o de alumínio? Basicamente é isso. Aliás, que o do magnésio. Então, olha só. Aqui nós temos o magnésio, né, que é de menos 2,36, seu potencial padrão de redução. E menor que ele, cuidado para não confundir aqui com os sinais. Isso aqui não é maior, isso aqui não é maior, isso aqui não é menor. Tá? Isso aqui é tudo maior. Então, veja só. Alumínio é maior, zinco é maior e cobre é maior. Então, esses daqui não entram, tá? Então, cobre não pode ser, então a letra B descarta. Né? Aqui está dizendo, ó, cobre não pode ser, cobre e zinco não pode ser. Então, descarta aquilo que está B e D. Ficamos com A, C e E. Aqui está dizendo somente o lítio. O lítio tem menos 3,05. Então, menos 3,05 é menor que menos 2,36. Ok. Então, o lítio está ok. Mas será que é somente o lítio? Aqui está dizendo que somente o potássio. Né? O potássio ele também possui potencial menor que 2,36. Ele tem 2,93, que é menor. Então, só uma questão aí para não confundir os sinais. Então, tanto o lítio quanto o potássio eles estão aptos a substituírem, né, o metal e protegerem, substituírem o magnésio, né, e protegerem o alumínio da oxidação. Né? Ou seja, além do magnésio, a gente poderia colocar o lítio e o potássio, porque eles têm potencial padrão de redução menor do que o do alumínio. Beleza? Zinco e cobre, nem pensar, porque aí não daria certo. Aqui a resposta correta, letra E. Né? Só precisa anotar aí o gabarito. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre reações de óxido-redução. Né? Na próxima aula tem mais assunto de química. Esse mês de junho falaremos só sobre química aqui no canal, química do Enem. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar com seus amigos e vamos lá perseverar que foca no Enem.